seja bem-vindo mais uma vez ao culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú, essa comunidade de corações amigos e de braços abertos que lhe recebe nesta ocasião com muita alegria. Afinal de contas, depois de Deus, você é a pessoa mais importante para cada um de nós. Nesta ocasião, nós vamos ouvir uma mensagem especial, trazida pelo reverendo Jean Chagas. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Luz, em Goiás, e esteve conosco no 6º Encontro Homens de Valor. Espero que Deus lhe abençoe e fale profundamente ao seu coração. Graça e paz, meus amados, que o Senhor Jesus continue a nos visitar poderosamente nessa noite, amém? Eu quero fazer um convite para você, um convite que pode parecer estranho. Eu quero te convidar para nós subirmos um monte. Evidentemente, isso não é possível fisicamente. Esse convite é para que nós façamos isso de um modo virtual. Façamos isso através da palavra de Deus, voltando lá no passado, e com Jesus e alguns dos seus discípulos, subirmos para ver algo tremendo e extraordinário. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. O texto da Escritura que nos fala sobre o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 9. Eu estarei lendo conforme a versão internacional, você pode acompanhar aí conforme a versão que você tem nas suas mãos. Assim diz a Escritura: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me comprazo, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, leva-nos para o topo desse monte. Leva-nos a esse lugar onde os nossos olhos podem se abrir para ver a glória do Teu Filho. Leva-nos a essa condição do desvendar da nossa mente e do nosso coração para a glória e majestade que está em Jesus. Deus, se o Senhor fizer isso conosco nessa noite, algo muito poderoso pode acontecer, algo muito transformador. Nós não podemos subir esse monte sozinhos. Nós não podemos, ó Deus, perceber a grandeza dessa verdade por nós mesmos. Nós precisamos do Senhor e precisamos do Teu Santo Espírito. Por isso nós clamamos a Ti, em nome do Teu Filho. Amém. É interessante como esse texto começa. Ele começa dizendo assim: 6 dias depois. Então, se nós queremos entender o que está acontecendo nessa passagem, a gente precisa perguntar: o que aconteceu 6 dias antes do Monte da Transfiguração? Se você olhar no capítulo anterior, você verá que Jesus havia saído para um retiro com seus discípulos. Ele estava numa região, de certo sentido, um pouco distante, principalmente da Judéia, e ali aconteceu aquele episódio tremendo, profundo, em que Jesus chega nos seus discípulos e diz assim: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos respondem conforme aquilo que eles perceberam no povo.
Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E aí Jesus então muda a pergunta, tira do povo e coloca sobre os discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta muito importante. O centro da fé cristã está em torno disso. Quem de fato é Jesus? Ele diz que é o Filho de Deus. Ele diz que tem a mesma essência do Pai. Inclusive, na Escritura, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ele diz ser Deus. Ele diz, de fato, ser também o enviado de Deus para a salvação dos homens. E se você olhar no capítulo 16, você verá Pedro dizendo isso. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E Jesus diz: olha, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Mas qual é a implicação, no caso de Jesus, no fato dele ser o Filho de Deus que se encarnou e como Cristo deveria morrer na cruz? Aí Jesus começa a falar sobre isso. Então, se eu sou quem eu sou, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso morrer, eu vou padecer na mão dos fariseus, dos religiosos, do Sinédrio, de Pilatos, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí o que Pedro faz? Não, Senhor. O mesmo Pedro que tinha feito uma declaração tão tremenda que Jesus disse: não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus, agora começa a dizer: tenha dó de ti, Senhor. Tenha misericórdia de ti, Senhor. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E Jesus dá uma resposta para Pedro que ninguém gostaria de ouvir. Jesus diz assim: arreda de mim, Satanás. E ele começa a dizer sobre o preço de ser um discípulo dele. Ele diz assim: você acha que só sou eu que vou carregar a cruz? Se alguém quer vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me. Esse é o preço de ser um discípulo. E o último versículo do capítulo 16, Jesus faz uma declaração que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Porque nesse contexto, então, dessa conversa tão profunda, tão íntima, em que Pedro, inclusive, é um personagem que vai do elogio a uma repreensão profunda, em que Jesus diz qual é o preço de ser discípulo dele, Jesus termina essa fala dizendo o seguinte, se você olhar aí no verso 28 do capítulo anterior: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Eu confesso a vocês, eu que nasci num lar cristão, e já vi algumas vezes esse texto, e havia ouvido alguns pregadores, que esse versículo para mim era um enigma. Mas espera aí, Jesus falou que alguns dos que estavam vivos ali estariam vendo ele no reino do Pai. Vou falar igual paraibano. Oxente! O pessoal fala assim aqui, não é? Lá em Goiás a gente não tem o oxente não, viu? Oxente! Mas Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Quando que isso aconteceu? Aquele povo todo morreu. Como que alguns dos que ali estavam viriam a glória de Jesus no reino dele? Se Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, aquela turma toda morreu há tantos séculos atrás. A resposta está justamente no capítulo 17. 6 dias depois, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe a um monte. Nós estamos muito acostumados com a figura de Jesus como servo humilde. Nós celebramos, por exemplo, no Natal, o nascimento de Jesus.
E nós lembramos que Jesus foi colocado onde, gente? Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Nome manjedoura é um nome assim, romântico, não é? Ele foi colocado na manjedoura. Talvez alguém desinformado fale assim: eu vou fazer uma manjedoura para o meu filho. O que era uma manjedoura? Lá na nossa terra a gente chama de coxo. É aqui assim também, pastor Robson? Coxo? Onde põe a comida para o gado? Uma manjedoura é um coxo. Seu filho nasceu, você que tem filho aqui, ou filha, seus filhos nasceram e foram colocados num coxo? Não. Você deu o melhor berço que você poderia, né? Você procurou o melhor que você poderia diante dos seus recursos. O Filho de Deus, o Filho eterno do Pai, cheio de glória e majestade, quando nasceu, foi colocado num coxo. Manjedoura e coxo são a mesma coisa. E nós vemos como foi a vida de Jesus. Que profissão ele teve? Ele foi um carpinteiro. Ele não estava nos palácios. Ele não estava nos lugares de honra desse mundo. Ele era um simples carpinteiro. E aí a Escritura diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois sendo Ele Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, se fazendo em figura humana, e se tornando servo, e morrendo morte, e não é qualquer morte, diz a Escritura, lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, Ele morreu uma morte de cruz. Cruz é um negócio romântico hoje, não é? Alguns levam no pescoço. Às vezes a gente identifica a igreja a partir da cruz, e está certo identificar, porque ela é símbolo da nossa fé. Mas não havia morte mais humilhante do que você morrer numa cruz como malfeitor. Se a gente lesse na Bíblia assim, e ele foi colocado numa cadeira elétrica e foi eletrocutado pelos nossos pecados, aí a gente entendia o que se trata. A vida de Jesus nos mostra que quando ele veio a esse mundo, Jesus se humilhou. Ele não veio na expressão da glória eterna que ele tinha junto do Pai. Ele se fez homem, ele se fez servo, ele foi colocado na manjedoura, ele viveu como um carpinteiro. A Bíblia diz que se nós olhássemos para ele, não veríamos nele beleza extraordinária nenhuma, nós iríamos vê-lo como um homem comum. Mas o que nós temos aqui nesse texto é uma palavra de Jesus dizendo: agora, alguns que estão aqui entre vocês, vocês me verão na glória que eu tenho no meu reino. É interessante o que Sproul comenta sobre isso no livro A Glória de Cristo. Ele diz assim: houve momentos, considerando que Jesus veio num estado de humilhação, em que sua glória resplandecia. Era como se o vaso da natureza humana não tivesse força suficiente para esconder sempre essa glória. Quer dizer, de vez em quando, a glória que Jesus tem irrompia, mesmo ele se humilhando. E aí, mais na frente no seu livro, ele diz assim: é provável que em toda a sua vida, o mais deslumbrante irromper da glória de Cristo tenha ocorrido no Monte da Transfiguração. 6 dias depois, John MacArthur, fazendo um comentário sobre justamente esse texto da Transfiguração, ele diz assim: sua forma mudou totalmente. Ou seja, os discípulos que viam Jesus
naquela condição de humilhação, ele esvaziou-se da sua glória. Agora os olhos deles se abrem e eles veem Jesus glorioso. A glória de Deus irradiava de dentro para fora. E aqui tem uma coisa tremenda. Qualquer um de nós, quando a gente resplandece a glória de Deus na nossa vida, é porque a glória de Deus se manifesta em nós, e nós, de algum modo, agora resplandecemos a glória que vem na nossa direção. Alguns cristãos aqui devem ter a experiência de alguém chegar e dizer: meu querido, minha querida, há alguma coisa diferente em você. Há alguma coisa diferente em você. Quantas vezes nós manifestamos a glória de Deus na nossa vida, mas sempre nós resplandecemos uma luz que vem sobre nós e nós agora brilhamos. Mas Jesus não. A luz emanava dele, de dentro para fora, como diz John MacArthur. A luz que vinha dele era tão brilhante como o sol. E aí nós temos aqui a cena. 6 dias depois, Jesus leva esses homens ao monte. O seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, as suas vestes resplandecem. Os outros evangelistas dizem que é como um tecido que brilha, que nenhuma pessoa poderia alvejá-la ao ponto de brilhar daquela maneira. E aí o texto nos fala que no meio daquela glória que se manifesta em Jesus, porque Ele é o Rei da glória, aparecem ali naquele monte Moisés e Elias. Os espiritualistas gostam muito desse texto, porque eles dizem assim: está aí uma sessão espírita. Olha lá, Moisés e Elias visitando Jesus no monte. O que aconteceu naquele momento, gente? Se não é uma sessão espírita, então é o quê? É o céu tocando a terra. É o céu se conectando com a realidade humana de um modo tão visível. Moisés e Elias representam a lei e os profetas do Velho Testamento. Os evangelistas nos dizem que Jesus, Elias e Moisés têm um foco no diálogo que eles têm ali no monte. E qual foco é? Sobre a morte de Jesus e como todas as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo nele. Por isso Moisés e Elias estão sobre o monte, porque o céu toca a terra. A glória de Deus se revela. Qual foi a promessa de Jesus? Alguns de vocês me verão no meu reino antes que vocês morram. E é isso que acontece. Então o finito toca o infinito, o temporal toca o eterno, o natural toca o sobrenatural. Isso é o monte da transfiguração. E muitas vezes eu me pergunto, se eu estivesse ali, se eu fosse um daqueles 3 discípulos, que impacto isso teria na minha vida? Nós não temos como voltar no tempo e estar lá. Mas nós podemos tentar, à luz da palavra de Deus, perceber o que aconteceu com aqueles homens. Como o coração deles foram tocados e transformados pela visão de Jesus em sua glória. Uma vez que eles viam Jesus já há um bom tempo, caminhavam com ele há alguns anos e o viam esvaziado da glória que ele tinha junto do Pai. Será que a gente tem alguma pista bíblica do impacto disso na vida daqueles 3 homens? Quando a gente abre em Atos 12, a gente descobre uma coisa sobre um deles. Se você puder abrir. Em Atos 12 nós temos a narração do primeiro mártir entre os apóstolos. Preste atenção. A primeira pessoa que morreu por causa do Evangelho, vamos ver se alguém lembra, foi
Estevão. Estevão era quem? Um diácono. O primeiro mártir por causa do nome de Jesus. Mas entre os apóstolos, fora Judas que se matou, o primeiro que é assassinado por causa do nome de Jesus é Tiago. Olha o que diz Atos capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de Jesus, ou de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. E a gente tem aquela história de como o anjo do Senhor livra Pedro da prisão. Mas o que aconteceu com Tiago? Ele foi morto. A carta que nós temos do Novo Testamento, cujo nome é Tiago, não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Nós não temos escritos do apóstolo Tiago. Nós não temos nada registrado por ele que nos dê a ideia do impacto que foi para ele aquela experiência no Monte da Transfiguração. Mas eu tenho uma suposição. Por favor, é uma suposição. Quando as pessoas sabem que vão morrer, quando elas estão diante da morte, por exemplo, numa UTI, há uma série de coisas que ninguém pensa. Eu lembro de uma reportagem que eu vi numa revista de grande circulação do país, de um psiquiatra que trabalhou muitos anos em UTIs. E ele dizia o seguinte, naquela reportagem: eu nunca vi, dentro de uma UTI, um paciente terminal dizer assim: por que eu não troquei o meu carro? Por que eu não comprei uma casa maior? Quando as pessoas sabem que estão diante da morte, o que vem à tona na mente e no coração são as coisas e as experiências significativas. Um exemplo disso, mais um exemplo. O sargento que cuidou do Saddam Hussein foi um ditador, deposto no Iraque, e ele ficou preso durante um tempo. Imagine um homem que teve tanto poder. Vocês lembram, por exemplo, quando invadiram a casa dele? Torneiras banhadas a ouro, palácios, uma coisa extraordinária. Agora aquele homem estava humilhado, esperando o julgamento, e um sargento americano ficou responsável em cuidar dele. E ele escreveu um artigo sobre os últimos dias de Saddam Hussein. Agora você imagine, um homem tão poderoso, um homem com tanta influência, ou pelo menos que teve tanta influência, e que agora estava num processo tão grande de humilhação, de perda, de vergonha mundial. O que um homem desse se preocuparia nos últimos dias de vida, enquanto esperava ser enforcado? E o sargento diz que, na verdade, ele contava as experiências da sua infância. Aquilo que seu pai lhe dizia, as experiências com a sua mãe. Ele começou a cultivar um pequeno jardim na frente do espaço onde ele estava preso, porque ele podia de vez em quando sair, diríamos assim, daquilo que era a sua cela, e andar um pouco num pátio. Então ele começou a plantar algumas flores. Não se ouvia ele falar das conquistas, ele não se referia às guerras, ele não dizia sobre a sua glória como um ditador. Ele falava das coisas que, na verdade, vêm à mente de uma pessoa quando ela sabe: eu estou perto de morrer. Por isso eu imagino, e volto a dizer, é uma suposição, porque a Bíblia não nos diz nada sobre isso. Eu imagino o que passou na mente de Tiago, sabendo que naquele outro dia ele seria passado ao fio da espada por causa da sua fé.
Havia um testemunho daquele outro cristão que havia morrido. Provavelmente ele conhecia aquela história do diácono que, enquanto apedrejado, os seus olhos se abriram e viram os céus. Você lembra disso? O que aconteceu com Estevão? É bem provável que Tiago tinha conhecimento disso. E a Bíblia diz que Estevão abriu os olhos, viu os céus abertos e o Senhor à destra do Pai. Ele viu Jesus em glória. E eu imagino que, se há uma coisa que confortava Tiago, era saber: amanhã, quando eu morrer, eu sei para onde eu estou indo. Amanhã, quando eu morrer, eu sei quem é o Senhor que vai me receber em seus braços. Amanhã, quando eu morrer, eu vou ver novamente aquele rosto resplandecente como o sol ao meio-dia. Há algo mais consolador que isso? Mas e Pedro e João? Será que a gente tem alguma pista do impacto do Monte da Transfiguração sobre eles? Se você abrir em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, ou segunda epístola, nós temos uma palavra muito contundente do apóstolo a respeito do impacto do Monte da Transfiguração, dele ter visto a glória de Jesus sobre a sua vida. Veja só, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 16, ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que ele está dizendo? Eu não estou contando para vocês, quando eu falo de Jesus, uma história da carochinha. Eu não estou falando de um mito religioso. Eu estou falando sobre uma verdade histórica e real. Eu fui testemunha dessa história. E aí ele continua. Verso 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando foi que Pedro viu Jesus recebendo honra e glória da parte de Deus Pai? Aí ele continua dizendo: quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Verso 18, olha o testemunho de Pedro. É o final da vida dele, é o final do ministério dele. Ele sabe que ele está para ser entregue à morte por causa de Jesus. Aí no verso 18 ele diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu vi a sua majestade, eu sou testemunha da sua glória, é o que Pedro está dizendo. Eu sei quem Ele é, e eu tenho dito isso a vocês. Não quero que vocês esqueçam, porque eu não estou dizendo uma fábula, eu não estou inventando uma história, eu não estou contando um mito, eu estou falando daquilo que eu sou testemunha, da sua majestade, da sua glória, do seu poder e de quem Ele é diante do Pai. Será que essa experiência marcou a vida desse homem? Para ele escrever assim tantos anos depois? E João? Tiago a gente não tem nenhum registro, a gente só pode supor. Pedro diz com tanta clareza. Eu fico repetindo isso para vocês, eu digo isso para vocês como verdade, porque eu fui testemunha. O que é que nós ouvimos de João sobre o impacto do Monte da Transfiguração? Eu creio que o primeiro sinal que nós temos está em João capítulo 1, verso 14. Quando João diz assim: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e ela habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos o que, gente? Alguém lembra? E vimos a sua glória, glória como unigênito, o Filho
do Pai. Mas há uma coisa que me chama muito a atenção na experiência de João. Se você abrir em Apocalipse capítulo 1, lembrando que o contexto de Apocalipse está inserido num quadro dramático. Todos os outros apóstolos já haviam morrido. João está extremamente idoso e ele é colocado em exílio numa ilha, na ilha de Patmos. Ele não tem os seus irmãos, ele não tem a presença da igreja. Provavelmente ele está vivendo os dias de maior sofrimento da sua vida. Imagine um homem, provavelmente acima dos 90 anos de idade, tendo que viver nas condições que ele estava naquela ilha. Mas aí a Escritura diz assim em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, ou seja, um domingo como esse, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, num dia do Senhor, no primeiro dia da semana, naquele lugar tão ermo, João recebe uma visitação de Deus, uma revelação de Deus. E aí no verso 12 ele continua: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro. Vários comentaristas entendem que os candeeiros se referem a 7 igrejas, representam as 7 igrejas. E entre os candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, tinha alguém como uma figura humana ali no meio, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como, gente? Como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, como brilha ao meio-dia. Isso nos lembra algum episódio lá atrás? Quando vi, caí aos seus pés como morto. Quando a gente lê o relato do Monte da Transfiguração, Pedro, que era aquele cabra arretado, como o povo diz aqui no Nordeste, aquele cabra corajoso, porque eu nunca vi um camarada para errar tanto igual Pedro, mas ele sempre errava tentando acertar. Ele vira lá no monte para Jesus e diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Você imagina, gente, você está recebendo uma visitação da glória de Deus. Você vê a majestade de Deus sobre aquele monte. E Pedro diz: é bom demais, Senhor, estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. A gente faz uma tenda para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Marcos diz assim, ele não sabia o que estava dizendo. E eu entendo porque Marcos diz isso no seu evangelho. Porque se Jesus não desce do Monte da Transfiguração, Jesus não subia num outro monte que ele tinha que subir. Jesus precisava subir no Monte do Calvário. Ele precisava descer daquele monte, onde a glória de Deus se manifestou sobre ele, para subir num outro monte de humilhação e dor, que é o Monte do Calvário. E aí Marcos diz assim, ele não sabia o que ele estava pedindo. Mas aí o texto bíblico diz assim, que enquanto Pedro falava lá no Monte da Transfiguração, uma nuvem
veio sobre aquele lugar e Deus falou: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam-no. E aí o que aconteceu com Pedro, Tiago e João, vocês lembram? Lá no monte? Ficou todo mundo em pé, olhando para o lado? Caíram por terra. Olha que palavra forte, pelo menos aqui na NVI. Aterrorizados. Cheios de medo. E o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração? Quando eles estavam lá, você já imaginou? Que cena mais estranha? 3 homens assim, caídos no chão. Ai, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Cheios de medo. De repente, uma mão toca neles e diz para eles assim: não tenham medo. Décadas depois, João tem uma visão na ilha de Patmos. Ele vê alguém com o rosto brilhando como o sol ao meio-dia. O que acontece no verso 17? Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. É difícil pensar que João não tenha se lembrado de uma mesma cena assim, com a mesma pessoa, com o mesmo Senhor cheio de glória. Há uma conexão entre o que ele vê aqui em Apocalipse, décadas depois, com a experiência que ele havia tido no monte. Mas o que aconteceria conosco se pela fé nós pudéssemos abrir nessa noite a nossa visão sobre Jesus? Se nós nos lembrássemos, sim, que Ele foi humilhado, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, como diz Isaías no capítulo 53, o castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é um homem de dores, é assim que Ele se revela nos evangelhos. Mas o que aconteceria conosco se nós nessa noite nos lembrássemos que Jesus é o Rei da Glória? Lá em João capítulo 17, quando Ele está próximo de morrer, Ele diz assim: Pai, eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu. Agora, Pai, me recebe com a glória que eu tinha em Ti desde antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar nisso? Que antes da fundação do mundo, Jesus é o Rei da Glória? Você já parou para pensar na implicação desse Jesus, o Rei eterno da glória, ter se feito homem? Porque Ele se fez homem? Porque Ele se humilhou? Olhando para você, para salvar você, para perdoar você, para resgatar você da perdição, como diz João capítulo 3, o verso 16. Alguém lembra João 3,16? Porque Deus... Vamos ver se o povo conhece João 3,16 aqui. Porque Deus... para que todo aquele... não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que Jesus se humilhou? Por que que Jesus se fez homem? Por que Jesus assumiu a figura de servo? Por que Jesus se encarnou, habitou no meio de nós e nós vimos a sua glória? Porque Ele não desejava que você perecesse. Ele te amava tanto, o Pai te amava tanto, que Jesus veio e se humilhou e morreu por você. Mas o que aconteceria conosco? Ou o que pode acontecer nessa noite, se nós abrirmos o nosso entendimento para o fato de que Jesus hoje está revestido com a glória que Ele sempre teve no Pai. Vamos voltar um pouquinho para o monte?
A gente deu uma passeada muito boa, não foi? Quando nós olhamos para o monte, nós vemos, depois daquela experiência, Jesus dizendo assim: não contem isso a ninguém, até que eu ressuscite dos mortos. O que Jesus está dizendo? Não contem a ninguém que vocês me viram em glória, até que a glória que eu tenho esteja sobre mim de modo visível depois da ressurreição. Eu quero fazer uma pergunta e quero que você responda com muita sinceridade no seu coração. O Jesus que você crê ressuscitou? O Jesus que você crê está vivo? O Jesus que você crê está revestido de glória? Amém? Então, o que isso pode fazer por nós nessa noite? Há algumas coisas que eu acho que nós podemos sair daqui com o nosso coração repleto disso. E isso será algo tremendo para nós. Primeiro, nós podemos encher o coração de adoração. Primeiro sentimento dos discípulos, naquele monte, quando a glória de Deus encheu o monte através de uma nuvem. Isso nos lembra o Velho Testamento. Quando a glória de Deus se manifestava no Velho Testamento, eles tiveram medo. Mas o convite de Deus, através do Filho, foi para que eles se aproximassem e não se afastassem. Quando nós vemos a glória que Jesus tem, quando nós contemplamos a majestade e o poder de Deus, a primeira reação nossa é... Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as vestes, as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele vê os anjos cantando ao Senhor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual é a reação dele? Ele diz: ai de mim, ai de mim, eu sou um pecador. Para adorar a Deus, nós temos que olhar para a majestade dele e olhar para nós mesmos e ver como nós somos pecadores. Mas o convite de Deus não é para que nós nos afastemos, o convite de Deus é para que nós nos aproximemos, como diz a palavra de Deus em Hebreus 10, que foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, e nós podemos entrar naquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Agora, o véu rasgou. Podemos ter a intrepidez e a coragem. Podemos adorar a Deus com todo o nosso coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Deus glorioso, Deus dos exércitos, Deus santo. Aquela cena que Isaías viu continua a se repetir dioturnamente nos céus: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí, quando nós nos vemos como pecadores e tememos, nós podemos olhar para o Cordeiro que foi morto e dizer: pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, eu posso me achegar e adorar, e exaltar, e glorificar a Deus. Nós somos chamados à adoração, mas nós somos chamados também ao consolo e conforto de Deus. Diante daquela cena no monte, e do temor no coração dos discípulos, Jesus se volta para eles, coloca a mão sobre eles e diz: não tenham medo. João está na ilha de Pátimos, cheio de incertezas. Jesus o visita e diz: não tenha medo. Talvez essa é uma das frases que mais se repita nas Escrituras: não temas, não tenha medo, porque se estamos em Cristo, estamos seguros. O Catecismo de Heidelberg, sobre a morte, ele diz assim: primeiro pergunta, o que é a morte? E aí ele responde: a morte é uma porta.
Para o cristão, a morte é uma porta que abre para a eternidade, para todas as promessas que você ainda não conquistou, mas que são suas em Cristo Jesus. Então nós não temos que temer nem a morte. Por aí o pessoal diz, e até lá no encontro de homens de valor, a morte visitou a gente lá, viu, pessoal? Quero dizer para vocês, eu achei que ela era mais forte, era uma morte magrinha. Os homens que estavam lá sabem do que eu estou falando. Teve uma peça de teatro e a morte foi representada pelo irmão, que representou muito bem, mas eu acho que ela estava um pouco desnutrida. E aí o personagem que estava lidando com a morte dizia assim: tem jeito para tudo, menos para a morte. Para o cristão, tem jeito até para a morte. Amém? Além de adoração e consolo, o monte onde a gente sobe e vê a glória de Jesus, nos lembra da nossa missão. É interessante quando a gente lê o texto, a continuidade de Mateus 17. Jesus desce do monte com seus discípulos e ele encara uma situação onde os outros discípulos estão tentando ajudar um homem cujo filho estava possesso, e diz a Escritura que os discípulos não conseguiam ajudá-lo. E Jesus encara aquela situação de confronto e oposição das forças espirituais do mal ali embaixo do monte. Nessa noite nós somos chamados a subir e ver quem o nosso Senhor é, mas não para permanecer no monte, para descer do monte e cumprirmos a missão que temos, e respondermos aos desafios que temos. Mostrar a glória de Jesus através do nosso trabalho, através da nossa capacidade intelectual, através dos lugares onde nós temos um lazer santo, agradável a Deus. E olha, gente, vocês são privilegiados, viu? Quando eu lembro que eu tenho que voltar para Goiás e lá não tem praia, é duro. A gente tem só a praia do Cerrado lá na Pousada. Só que aqui a praia é de graça. Lá, ó, você tem que pagar caro para entrar na praia do Cerrado. Quem já foi na Pousada do Rio Quente sabe disso. Agora pense comigo. Jesus se humilhou e salvou você. Jesus alcançou a sua vida. Você pertence a Ele. E Ele resgatou você, Ele tirou você do reino das trevas para o reino do Filho e do seu amor. E Ele te deu uma missão nesse mundo: manifestar em palavras e ações a glória que Ele tem. Então nós subimos ao monte e vemos a sua glória, mas nós descemos do monte porque nós temos uma missão. A nossa missão ainda não acabou. Tem vizinhos seus que Deus quer salvar. Tem pessoas perto de você que são os desprezados desse mundo, a quem ninguém está olhando e você pode olhar. Tem gente ao seu redor que Deus quer abençoar. Você já viu aquele camarada difícil da sua família, pega no seu pé, fala mal de crente, fala que o pastor Robson está aqui só para roubar o dinheiro do povo, e essa coisa toda? Você vai lá comer um camarãozinho, o cara estraga a sua tarde. Pois bem, sua missão é amá-lo, servi-lo. Da próxima vez você frita o camarão e põe na mesa para ele. E você ore por ele ou por ela e diga: Senhor, eu quero ser uma bênção nessa vida, porque a única forma dele ver a tua glória é através de mim, que conheço a tua glória. E aí a gente enche a vida de esperança. Se a gente tira o olho de Jesus, se a gente tira os olhos de Jesus, nós perdemos a esperança. Se você olhar para as pessoas, se você olhar para o mundo, se você olhar para você mesmo, você perde a esperança.
Mas quando a gente olha para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, a gente fita os olhos dele, ele é o autor e consumador da fé. Nós sabemos a glória e a majestade que ele tem. Nós então podemos olhar para o futuro. Gente sem Jesus pode ter desesperança. Quem tem Jesus, não. Mas como assim, já? Hoje o país, por exemplo, teve um monte de manifestações, olha a crise que a gente está tudo arrebentado, a economia num caos, a gente não sabe para onde o país vai politicamente falando. Como podemos dizer que temos esperança? Como podemos olhar para frente? Sabe por que a gente pode ter esperança? Por que a gente pode olhar para frente? Porque o nosso futuro está dito na palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Isso aqui está falando do seu futuro. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Alguém aqui já teve aquele sentimento dentro do coração assim: eu queria tanto poder encontrar Jesus. Eu queria tanto poder estar com Ele. Eu creio nele. A minha vida está nas mãos dele, mas como seria se eu tivesse o privilégio daqueles discípulos de abraçá-lo, de sentar e comer com ele? Sabe por que a gente pode ter esperança? Porque a Bíblia está dizendo: é o tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele viverá. Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse, e esse é Jesus: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quem diz isso é o Senhor. Esse é o nosso futuro. Ver Jesus em glória. Ver Jesus na majestade que Ele tem. E ter os nossos olhos enxugados de toda lágrima. Quero terminar com uma palavra final para aqueles que talvez foram pegos de surpresa nessa noite. Você crê que Jesus veio a esse mundo? Você crê que Ele nasceu, viveu lá na Palestina, morreu em Jerusalém? Você olha para as palavras dele e acha as palavras dele tão interessantes? Talvez você ache ele até o homem mais sábio que já existiu. Para alguns, Jesus é um grande revolucionário, um homem com ideias à frente do seu tempo. Para outros, Jesus foi alguém que teve a coragem de se opor ao sistema. Isso também é verdade. Talvez foi um grande filósofo, ensinou coisas tão úteis para a vida. Isso também é verdade. Mas talvez essa noite você foi pego de surpresa com uma coisa: Jesus é muito mais do que isso. O monte nos revela que Ele é Deus, cheio de glória e majestade. O Senhor passou por várias religiões. E no dia do batismo dele, eu fiz uma pergunta para ele: Seu Nilo, o senhor vai ser batizado hoje como uma pessoa que diz que crê em Jesus. E o senhor já passou por muitas religiões. Qual a diferença de tudo que o senhor viu até então para agora? O que o senhor pode me dizer de diferente? O que me garante que amanhã, depois de amanhã,
o senhor não vai procurar uma outra? E ele disse algo com muita convicção, ele não pensou duas vezes, ele falou assim: eu descobri uma coisa. Para mim, Jesus era um homem fantástico, mas eu descobri que ele é mais do que um homem. A diferença, Jean, hoje, é que eu sei que ele é Deus, o Filho de Deus, e foi isso que mudou tudo. Aí eu entendi porque ele morreu, porque ele ressuscitou, porque Deus me ama e o propósito de Deus na minha vida, porque eu entendi quem ele é. Então, nessa noite, com certeza nós temos dois tipos de pessoas aqui. Aquelas que já conhecem Jesus, sabem quem ele é. E como os discípulos, Pedro, Tiago e João, você é convidado a abrir a sua mente e o seu coração para a majestade do seu Senhor. Pela fé, subir esse monte e ver a glória de Jesus. E essa glória te levar a adorá-lo. Essa glória conduzir você a um consolo espiritual. Essa glória de Deus te ajudar na sua caminhada de tal modo com que você saiba a sua missão nesse mundo. Mas com certeza há algumas pessoas aqui que provavelmente precisam fazer uma confissão. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Jesus é muito mais do que um homem qualquer. Ele é Deus cheio de glória e majestade. E aí você pode abrir o seu coração e dizer: então, Deus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, porque eu quero adorá-lo, eu quero consolo para viver nesse mundo cheio de tantas perdas, eu quero viver aqui, para que o Senhor seja glorificado através das minhas escolhas. Gostaria de convidar você a curvar sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus estava entre os 7 candeeiros, e os 7 candeeiros eram as igrejas. Jesus está aqui nessa noite, o Jesus cheio de glória. Foi cantada uma canção, e foi muito interessante o que aconteceu. Eu ouvi essa canção lá no hotel umas 4, 5 vezes antes de vir para cá. Estava adorando a Deus, ouvindo no meu computador a mesma canção que abriu esse culto, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Eu quero que você curve a sua cabeça e você diga para o Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória, me ajuda a subir esse monte e ver a tua majestade. E nós vamos orar assim enquanto cantamos, e o pastor Robson vai orar por nós depois dessa canção. Curve a sua cabeça, eu vou dar alguns instantes para você permanecer silenciosamente em oração a Deus. Diga a Ele: me leve para esse monte da transfiguração, Senhor. Abre os meus olhos nessa noite para a tua glória. E nós vamos adorá-lo com essa canção. Bom, eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Afinal de contas, quando a gente ouve sobre a glória de Cristo, certamente todo o nosso coração se volta para a adoração, para conforto e missão. Exatamente os 3 pontos que o reverendo Jean Chagas compartilhou conosco nesta noite. Se você deseja nos conhecer melhor, visite-nos em qualquer um dos nossos encontros, em qualquer um dos nossos cultos ou eventos. Será um prazer receber você, sua família e seus amigos. Veja aí na tela as informações para que você entre em contato com a Igreja de Tambaú, essa comunidade de corações amigos e de braços abertos que estará sempre a seu dispor para lhe servir melhor. Deus te abençoe, uma excelente semana.